Ficou difícil, irmão. Ficou difícil. Mas o Deus que fala em 1 hora é o Deus que fala em 10 minutos. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Vou ser bem rápido, irmão, segundo aquilo que Deus nos orienta aqui. Lucas capítulo 2. Vamos recapitular somente alguns versículos. Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Glória a Deus. Quero dizer para a igreja que quando Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus, elas não falham. Deus prometeu desde o Gênesis que viria o Salvador. Deus prometeu desde o início que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus profetizou pela boca dos homens de Deus aqui na terra que viria um libertador, que viria restaurar a comunhão do homem para com Deus. E eu quero acreditar que esses pastores de Belém, eles estavam, aqui vem a mente do pregador, eles estavam naquela vigília da noite, conversando, trabalhando, naquela luta, e talvez um olhando para o outro, conversando com o outro: será? Existe uma promessa que um dia viria um libertador, que nasceria um que restauraria a comunhão de Israel com Deus. E conversando, conversa que vai, conversa que vem, para que o sono não chegasse, eles trabalhando e cuidando do rebanho, olhando um para o outro, e aquela conversa que ia e vinha, e de repente, irmãos, do céu há uma glória que desce naquele lugar. Aleluia! E muitas vezes estamos assim, quando nós estamos atentos, conversando sobre as coisas de Deus, há um momento que a glória de Deus desce, há um momento que a glória de Deus chega, há um momento que a glória de Deus ela fica resplandecente no ambiente quando nós estamos conversando das coisas que são dos céus. Eu quero acreditar que aqueles pastores, irmãos, eles conversavam sobre as coisas de Deus, eles conversavam sobre as promessas de Deus, eles conversavam sobre as coisas que eram de cima e não das coisas que eram aqui de baixo. E quando eles estão conversando, a glória de Deus chega, trazendo boas novas de salvação para eles. Quando, irmãos, nós estamos falando das coisas de Deus, tenha certeza que Deus vai nos trazer resposta. Deus vai conversar com o seu povo. Quando nós abrimos o coração e começamos, irmão Antônio, a pensar e a meditar nas coisas que são de lá e não nas coisas que são daqui, Deus vai se fazer presente e algo novo vai ter que acontecer. Aqueles pastores, quando viram o anjo trazendo a notícia, dizendo assim: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Sabe o que é isso? Que as bênçãos de Deus, elas não vêm só para a gente, mas vêm para todo mundo que está aqui também.
as bênçãos de Deus, eu costumo dizer, elas são compartilhadas. Como está escrito em Gênesis, abençoarei os que te abençoarem. É você abençoando alguém e recebendo bênção. É você dando e também você recebendo, porque as bênçãos de Deus, elas são compartilhadas. E aí quando eles estão ali, que vem aquela glória, e eu quero entender que eles ficam com medo, porque a Bíblia diz que o anjo diz assim: ei, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje vos nasceu o Salvador. Glória a Deus, é hoje. Eles estavam talvez conversando sobre as promessas, sobre onde e quando viria o Salvador Jesus, porque talvez eles conversavam entre si, porque conversa de crente tem promessa, conversa de crente tem Bíblia, e aí um conversando com o outro, você lembra daquela promessa que tem em Isaías: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem sabe eles estavam conversando sobre isso, e de repente o anjo vem trazendo a notícia: hoje nasceu, hoje se cumpriu a promessa de Deus, hoje resplandeceu a glória de Deus neste lugar, e veio salvação para todo o povo, veio restauração para a humanidade. E aí quando eles estão ali recebendo essa notícia, que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, aí ele diz assim: e isso vos será por sinal. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém enganado. Quando Deus fala, quando Deus aparece, quando Deus, irmão Jefferson, quando você falou aqui, quando Deus ele aparece, ele deixa um sinal, e você não fica confundido das coisas de Deus. Você vai ter convicção de que foi Deus que falou. Você vai ter convicção que foi Deus que prometeu. Você vai ter convicção que é Deus que está agindo, fazendo, operando, trabalhando, fazendo aquilo que eu e você não pode fazer. Aí quando eles olham o sinal, e ele diz assim: eu vou dar um sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmãos, um Deus tão grande, como falou o irmão aqui, um Deus tão grande, mas que se humilhou-se e tornou-se em forma de homem para se tornar como eu e você aqui na terra. Glória a Deus. Aí quem sabe eles dizem: mas sim, uma promessa tão grande, porque a expectativa deles, irmãos, era que viria um rei grande, poderoso, para libertar das mãos do Império Romano. Mas vem Jesus numa manjedoura, lá no estábulo pequeno, numa família pobre, numa família humilde, e Jesus está lá. Mas a glória de Deus também estava lá, porque o menino era o próprio Deus. O menino era aquele que vinha para salvar a humanidade, libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar liberdade àqueles que estavam presos. Esse é Jesus, o Salvador. Aí na hora que eles têm essa notícia do sinal, irmãos, aí isso aqui que eu acho lindo. A Bíblia diz: e uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo. Normalmente nós colocamos assim, um coral de anjos, porque quando tem muita gente louvando, nós falamos assim, por força de expressão, um coral. Um coral. E era quando eles recebendo aquela notícia, o anjo ainda falando sobre o sinal, aparece uma multidão de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, porque Ele está em um alto e sublime trono. O profeta Isaías teve essa visão em que os serafins cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E não é à toa que esse exército celestial chegou para louvar a Deus e diz assim: glória a Deus nas alturas, porque Ele está lá.
e o comando está nas mãos dele. O que ele ordenar vai acontecer, o que ele falar vai acontecer, o que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Aquieta o teu coração, porque o comando ainda continua nas mãos de Deus. E é por isso que nós podemos dizer: glória a Deus nas alturas, porque Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Senhor, e Ele continua sendo o meu e o teu Salvador. É por isso que os anjos dizem assim: glória a Deus nas alturas. E Ele ainda diz assim: paz na terra. Sabe o que é isso, irmão? Muitas vezes nós estamos em guerra, muitas vezes nós estamos em lutas, muitas vezes nós estamos preocupados, muitas vezes nós estamos atribulados, mas quando Jesus chega, Ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Tenha paz nessa noite, tenha paz nesse final de ano, tenha paz na sua família, tenha paz no teu trabalho, aonde você chegar, tenha paz. Porque é glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter paz. Vai ter paz. Eu profetizo nessa noite: vai ter paz na tua casa, vai ter paz no teu trabalho e vai ter paz na tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso, irmãos, é a boa vontade para com os homens, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. E quando tudo isso acontece, eles pegam essas palavras e correm para ver a profecia cumprida, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E as promessas de Deus, elas não caem por terra, elas hão de se cumprir, palavra por palavra, profecia por profecia. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Você crê? Aquilo que Deus falou a meu e ao teu respeito vai acontecer. Eu vou fechar a Bíblia e vou dizer: quando, já depois de algum tempo, irmãos, aqueles pastores já saem de cena e agora entra os magos, trazendo presentes para Jesus, ainda criança. E aquela representação que as crianças aqui já cantavam há anos atrás, de um louvor que trazia ouro, incenso e mirra. Quando os magos traziam aquelas especiarias e traziam ouro, era representando a realeza, porque Jesus é rei. Quando eles chegaram perante Herodes, disseram assim: aonde está o menino que é vos nascido rei? Como pode uma criança já nascer rei? Como pode? Mas as coisas de cima ninguém entende, porque quando Deus faz, Ele faz até para confundir, depois Ele desconfunde para você entender o que Ele faz. E aí os magos trazem ouro, e quando apresentam ouro, é numa representação dizendo assim: Ele é real, Ele é rei, Ele é soberano, Ele tem o poder nas suas mãos, e o cetro não arredará das suas mãos, porque o comando continua sendo dele. Ainda criança, mas Ele tem o poder. Ainda criança, mas Ele é quem manda. Ainda criança, mas Ele é quem tem o poder na minha e na tua vida. Quando trazem também o incenso só era apresentado, irmãos, para divindades. Ali era a representação: Ele é divino, Ele é do céu, Ele é diferente, Ele é de cima e não de baixo. Ele tem o comando lá em cima e tem o comando aqui embaixo. Quando se apresenta incenso somente para divindades, aquilo era preciso, mas Jesus recebe, porque Ele não é daqui, Ele é de lá. Tem trono, Ele é rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é divino, Ele é Deus, Ele é Filho, mas é Deus.
Aleluia. E quando traz, irmãos, a mirra representa a humanidade de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas transformou-se ou veio em forma de homem. E como diz o profeta Isaías, levou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi experimentado em dores, levando o meu e o teu sofrimento. O meu pecado e o teu pecado estava sobre ele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que eu e você estivesse nessa noite aqui adorando o seu nome. Ele morreu na cruz para me salvar. Ele morreu na cruz para te salvar. Independentemente da tua história, do teu passado, daquilo que você fez, o passado ficou para trás. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Jesus dá vida nova, irmãos. Jesus dá vida nova. É reconhecer que Ele é Rei, e Rei dos reis e Senhor dos senhores. É reconhecer que Ele é divino, e reconhecer que Ele levou o meu e o teu pecado na cruz do Calvário para nos dar uma tão grande salvação e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.